E como assim a história não está sendo empurrada na direção certa? O que isso quer dizer na direção americana? Quer dizer que, diferentemente do que a mídia brasileira, copiando parte da mídia americana, tentam fazer você acreditar, as coisas não estão nada boas para Kamala Harris. A gente vai pegar aqui 2 exemplos só de matérias brasileiras sobre as eleições americanas. E que tristeza, né, abrir essa aqui, da Jovem Pan, que se tornou absolutamente indistinguível de qualquer outro veículo de esquerda. Digo isso efetivamente, né? Pode botar, não tem diferença entre essa notícia da Jovem Pan ou essa notícia do Valor Econômico. Absolutamente a mesma coisa. E o que é um problema, porque muita gente, outro dia eu fiz uma pesquisa no meu X sobre quem se informava ainda pela Jovem Pan, quem acompanhava a Jovem Pan e tal, e eu vi que é um número muito pequeno de pessoas, mas ainda tem alguma audiência. Eu não sei como é que está a audiência da Jovem Pan aqui agora nesse momento, mas ainda tem alguma audiência. E como não tem diferença, Jovem Pan, Valor Econômico, Globo, eu tenho até uma vergonha, tem um que eu gosto muito da cobertura política nacional do Poder 360. Eu acho que, no geral, comparado com o restante da imprensa, eles fazem um trabalho digno. Mas quando entra na eleição americana, cara, é como se tivessem colocado um agente do Partido Democrata dentro da redação. Eu já falei isso para eles lá, tem que demitir esse cara, é uma vergonha. É uma vergonha. Né? Jovem Pan, como diria o meme, já foi jogar no Vasco. Né? Já foi de arrasta para cima há muito tempo. Eu falo isso com lugar de fala, sou vascaíno. Né? Mas o meu ponto nessa história é que, se você acompanha, e eu falo isso até, engraçado, deputados, senadores me ligam para perguntar como é que está a campanha, como o Donald Trump está ganhando ou está perdendo. E aí eu falo assim, cara, não, eu vi que a Kamala Harris está na frente. O Bruno me mandou aqui quantas pessoas têm audiência na Jovem Pan. Nesse momento tem 8.000 pessoas assistindo a Jovem Pan. A gente aqui nas nossas... Infelizmente temos que transmitir por múltiplas plataformas. Hoje o Fio Diário voltou a retransmitir o Paulo Figueiredo Show. Boa notícia. Hoje nós temos aqui nesse momento cerca de pouco mais de 13.000 pessoas nos assistindo, com a audiência subindo. A Jovem Pan está com 8.000 e pouco. E o meu ponto nessa história é o seguinte: se você se informa pela mídia americana, pela mídia brasileira, você está ferrado. Isso vale para você, e não pense que é diferente para os deputados, para senadores, para todo mundo. Se as pessoas não têm acesso ao X, por exemplo, a situação é ainda pior. Tentando aumentar o ar-condicionado aqui, de vez em quando o ar-condicionado do estúdio dá um... Tá ligado? Eu tô com calor. Menopausa. E eu vou dizer para vocês, eu vejo no Globo, a realidade é exatamente oposta. Trump é o favorito para ganhar as eleições americanas, seja nas casas de aposta, seja nas projeções, até do 538, até do RCP, vou falar aqui, do RCP. Você não precisa acreditar em mim, ainda que eu tenha mais credibilidade, mais audiência do que a Jovem Pan e o Valor. Vamos fazer o seguinte, eu vou dar os elementos para você. Muita gente está me perguntando, Paulo, como é que está a eleição americana? Muita gente, Paulo, como está a eleição americana? Como Paulo, você não está falando? Eu falo, não estou conseguindo falar porque o Alexandre não deixa, todo dia é uma bomba. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão,
tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. Vou pegar 3 pesquisas, 3 dados aqui para você. Primeiro, a pesquisa da Atlas Intel. Está aqui essa pesquisa. Em uma eleição entre... Pelo de gato na minha cara. Entre Kamala Harris e Donald Trump, em quem você votaria, né? Pesquisa. 50,9% responderam Trump e 48% em Kamala Harris. Então, Donald Trump 50,9% e Kamala Harris, na verdade, 47,5%, arredondado para 48%. Essa foi uma das pesquisas. Aí você tem Trafalgar Group. Essa foi da Atlas Intel. Pega Trafalgar Group. 4 pesquisas foram feitas no mês de setembro em diferentes swing states, que são os estados chaves, ou seja, os estados que tanto o Partido Republicano quanto o Partido Democrata têm chance de vencer. O Trump está na frente na Geórgia e no Arizona, 2 estados que ele perdeu e que foram cruciais para a derrota dele nas eleições de 2020. Também na frente na Carolina do Norte. E em Nevada, essa pesquisa mostra ele 2% atrás. Você pega Rasmussen Reports, outro instituto, 49% dos eleitores entrevistados disseram que votariam no Trump, enquanto 47% diziam que era Kamala Harris. E tem mais componentes para explicar para vocês. Mas mesmo pegando as pesquisas, a situação não é nem um pouco a que a mídia brasileira tem informado. Se Kamala Harris está vencendo a eleição, por que o nego está tentando matar o Trump? E é por isso que as projeções são de vitória do Trump nesse momento. E é até mais gostoso, assim, porque, pô, mais uma vez, Trump vai ganhar e os especialistas da Globo News vão ficar com cara de taxa. Oh, meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que você fica lendo New York Times, pô. Se quer, você tem Twitter mais, né? Acho que o Google ainda tem Twitter. Porque está nos Estados Unidos, né, em Nova York. Acho que lá tem Twitter. Isso quer dizer que o Trump já venceu? Não. Mas quer dizer que o candidato a ser vencido não é a Kamala e sim o Trump. E aí você pode falar, mas o Instituto de Pesquisa erra tudo, isso não quer dizer nada, tem outros institutos dando outro resultado, e eu vi uma pesquisa no Globo, eu vi uma pesquisa na Folha. De fato, tem instituto de pesquisa para tudo. E tem instituto menos confiável e mais confiável. Isso é credibilidade. Se você acerta mais, você tem mais credibilidade. Se você erra mais, você tem menos credibilidade. Então a gente tem que pegar os institutos que acertam mais e basear a nossa análise nesses institutos. Então você pega esse gráfico aqui é muito interessante. Eu uso com frequência, recomendo para vocês. Ele mostra o seguinte: o instituto que eu comecei citando aqui, o Atlas Intel, é o instituto mais confiável, menor margem de erro em relação ao resultado real. Então, 1,94. Para quem que o Atlas Intel está dando a vitória? 3, 4 pontos para o Trump. O Trafalgar, que é o segundo instituto, está nessa lista aqui, do 538. Esse é um site esquerda, tá? O Trafalgar, que é o segundo instituto, dá a vitória ao Trump. Você pega o Rasmussen, que é o quinto, dá a vitória ao Trump. Eu não peguei ainda o Week e o Inside Advantage, eu não vi pesquisas deles recentes. Eu vi sim, e vale essa ressalva, uma pesquisa mas que foi do início de setembro, que precisa ser atualizada, porque eu acho que de lá para cá a situação do Trump melhorou, uma pesquisa do TIP,
TIPP, que é um bom instituto também, que estava dando 3 pontos de vantagem para Kamala Harris. Eu já vou chegar aqui no Leading Report, Bruno. Estava dando 3 pontos de vantagem para Kamala Harris. E eu vou explicar por que 3 pontos de vantagem para Kamala Harris é um desastre para Kamala Harris. Se você for bota o post do Leading Report, Bruno, devolve aquele post que estava agora. Porque além desses 3 institutos que eu citei, você tem também a projeção do Real Clear Politics, que dá ao Trump praticamente 75% de chance de vitória no colégio eleitoral. O Real Clear Politics, que chama RCP, né, política de forma muito clara, seria a tradução. Esse é o site que todo mundo usa aqui. Ele é um grande agregador de pesquisa, tem ótimos artigos, tanto para um lado quanto para o outro, em inglês, se você fala inglês. Recomendo fortemente. Real Clear Politics é nota 10. Bota pesquisa de instituto bom, instituto ruim, etc, etc. Mas eu não estou pegando uma projeção de um cara obscuro. Outro que o pessoal utiliza muito aqui, que é o Nate Silver. A última pesquisa que eu vi do Nate Silver, do Silver Bulletin, que é o nome do boletim dele, estava dando para o Trump quase 20 pontos de chance, de probabilidade de vitória. E como que isso não chega para vocês no Brasil é uma coisa quase que criminosa. Quase que criminosa. Por que eu digo para vocês que a gente tem que olhar algumas coisas interessantes? Quando você entra dentro do Real Clear Politics, né, na média das pesquisas deles, vocês pegam que em 2020 elas davam ao Biden uma margem, uma vantagem de vitória de 7,2 pontos. Está aqui a médiazinha. Né? Estava dizendo que o Biden teria 7,2 pontos de vantagem em relação ao Trump. 7,2. No final das contas, ele acabou tendo 4,5. E o Biden ganhou por um pentelho. Por quê? Se teve 4,5, por que ganhou por um pentelho? Eu explico. Porque nos Estados Unidos as eleições são feitas no colégio eleitoral, nos estados. E como os votos dos democratas são muito concentrados em determinados estados, como, por exemplo, a Califórnia ou Nova York, estados muito populosos, eles acabam muitas vezes vencendo a eleição no total de votos, mas perdem no colégio eleitoral. Por isso que o pessoal estima que os democratas precisam ter 4 pontos de vantagem esse ano na eleição nacional para levar no colégio eleitoral. É uma estimativa, não tem como ter certeza. Mas vou dizer para vocês que em 2016, pode botar o gráfico de 2016 aí, Bruno. Em 2016, a Hillary Clinton ganhou as eleições por 2,1. Ou seja, ela teve mais votos por 2,1, mas ela não levou as eleições. Por quê? Por causa do colégio eleitoral. Na verdade, o Trump deu uma lavada nela no colégio eleitoral. Ué, mas ela teve mais votos? Sim. Por isso que essas pesquisas mostrando Kamala Harris à frente, quando é por menos de 4 pontos, é uma desgraça para Kamala Harris. Só que o que a gente está vendo é que nos institutos confiáveis, a Kamala Harris está atrás. E mesmo que você pegue a média de todas as pesquisas, por exemplo, em 2024, a pesquisa está dando 2 pontos para a Kamala. Se a Kamala tiver, vejam, importante, as pesquisas, a média das pesquisas, a gente vê que superdimensiona o voto dos candidatos democratas. Mesmo com essa média das pesquisas superdimensionando o voto dos candidatos democratas, a Kamala Harris tem 2 pontos na média. Significa que com este resultado, mesmo que tivesse na mosca, o que não está, provavelmente ela está mais certo aí o resultado do Atlas ou do Trafalgar, mas mesmo que essa média das pesquisas estivesse certa, ela ainda perdia a eleição.
Então, como alguém em sã consciência pode dizer que a Câmara vai levar essa eleição? Ora, se você é analista, todos os dados apontam na outra direção. Agora, se a sua capacidade de análise é a do Guga, é do cara da Globo News, que sai uma pesquisa do YouGov, volta aquele gráfico da margem das pesquisas, Bruno. Aquele que tem uma escadinha. Não está no script, não. Tá uma escadinha que tem os institutos todos. Trafalgar, você botou agora há pouco. Esse aí mesmo. Vejam, a média de erro de uma pesquisa da ABC é de 6,20 pontos. A média do erro, estou falando de 2020, do Quinnipiac é de 8,62 pontos. Então, assim, você vai... E tudo em favor dos democratas. Então, se a sua capacidade de análise for, saiu uma pesquisa aqui na ABC, a rede de televisão americana, a mesma que fez o debate do Trump, que a gente vai falar, dizendo, o Trump tá atrás, a Kamala Harris está 4 pontos na frente, que eu acho que foi a última pesquisa ABC. Eu falo, normalmente a média do erro deles é de 5 pontos em favor dos democratas. A pesquisa YouGov, a véspera das eleições de 2020, dava que o Biden ia ganhar por 10 pontos. A pesquisa da CNN dizia que o Biden ia ganhar por 14. Às vésperas das eleições, ele ganhou por 4. Ganhou. Daquele jeito que a gente sabe. Que quem estava comigo de madrugada lembra.